Encorajamos a nossa polícia a engajar-se cada vez mais no combate ao crime e na proteção da nossa população. Portanto, esta é a tarefa número 1, proteger a população. Saudações! Seja bem-vindo à primeira edição do programa Pela Lei Ward em 2020. Comandante-Geral da PRM saúda a corporação pela entrega na defesa da pátria. Empossados novos diretores da logística e finanças e comandantes das esquadras, em Maputo. Apreendida cerca de 500 kg de heroína e outras drogas em Cabo Delgado. Detidos 4 menores iniciados de roubar peças de viaturas em Manica. Movimento migratório abrandou durante o Natal em Manica. Devido aos ataques em Cabo Delgado e no centro do país, alguns membros da polícia passaram o Natal e o final do ano nas matas. A esses, em especial, e aos polícias no geral, o comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, mandou uma mensagem de encorajamento para continuarem determinados na missão de manter ordem e segurança públicas. Quando a defesa de um país não tem preço, quando alguns têm de estar na linha da frente para que a nação ande, há que parar e reconhecer o esforço dos homens e mulheres que neste momento vasculham as matas. Por esses e não só, no último dia do ano, o Comando-Geral parou. Este brinde também dirigimos especialmente à Polícia da República de Moçambique, colegas que estão em todo o território nacional, a garantir a ordem e segurança pública, não só, mas também a agir em ação do combate para que o país não seja violentado com armas, katanas, em todo o território nacional. As chuvas que assolam o norte e centro do país obrigaram a polícia a fazer outra equação. Há pessoas deslocadas. Há que apoiar no resgate e reassentamento e, sobretudo, na segurança da população afetada. Neste momento, mesmo neste momento com intempéries que decorrem na região norte, estão lá os colegas da Polícia Costeira, que ele dirija essas forças para a salvaguarda da população moçambicana, sobretudo na área da ordem de segurança pública. E são cenários que obrigaram a parte dos que deveriam estar neste encontro não pudessem. Também porque na quadra festiva o nível de prontidão é elevada. O nosso Conselho da Polícia da República de Moçambique, que não estamos completos, alguns estão em várias frentes, Teatro Norte e Centro, mas para eles também vai muita força, saúde. A TVM sabe que antes da visita do Papa e da campanha eleitoral, foi decretada que nenhum polícia poderia gozar férias. Depois da tomada de posse de novo governo, é que pode-se pensar nas férias, se as circunstâncias o permitir. O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, diz que o esclarecimento dos crimes deve constituir tarefa fundamental para a polícia. Bernardino Rafael falava no ato de tomada de posse dos comandantes das esquadras e diretores de logística e finanças dos comandos provinciais de Tete e Nampula. Trata-se de Duarte Mussa, Massada João, Júlio dos Santos, Artemisa Adriano e Profília Langa, que foram empossados aos cargos de diretor de logística e finanças do Comando Provincial de Tete e Nampula, comandantes da 6ª, 9ª e 24ª Esquadra da PRM na cidade e província de Maputo, respectivamente. Os impulsados retiraram o compromisso de manter ordem e segurança públicas. Muita entrega, muito empenho no combate ao crime e na prevenção para que os crimes na cidade da Matola, concretamente na minha área de jurisdição, não aconteçam.
Espero dar o melhor de mim para a garantia da ordem, segurança e tranquilidade pública. Na ocasião, Bernardino Rofel exige serenidade e transparência aos diretores da Logística e Finanças do Comando Provincial de Tete e Nampula. Segundo Rofel, o sucesso da garantia da ordem pública depende da qualidade dos serviços da Logística e Finanças. A logística constitui um setor principal para a nossa operatividade. A própria viatura, quem tem que gerir é a logística. Então nós queremos uma logística que corresponde com a velocidade da operatividade da Polícia da República de Moçambique. Aos comandantes das esquadras, Bernardino exige responsabilidade e dedicação na prevenção e no combate à criminalidade. Nós queremos que o crime não encontre o espaço. Se acontecer por várias circunstâncias alheias à nossa vontade, deve ser esclarecido. O esclarecimento constitui a operatividade fundamental da Polícia da República de Moçambique. 17 pessoas morreram vítimas de acidente de viação nos últimos 9 dias do ano passado. Segundo o porta-voz do Comando-Geral da PRM, Orlando Muduman, a condução sob o efeito de álcool é apontada como principal causa dos acidentes de viação na quadra festiva. Na quadra festiva, parte dos condutores envergou por caminhos errados, fato que preocupa as instituições que zelam pela segurança rodoviária no país. Nesta quadra festiva, foram registrados 16 acidentes de viação. Os dados apontam uma redução em 60% em relação ao igual período do ano passado, no qual foram registrados 28 acidentes. A condução sob o efeito de álcool é apontada como a principal causa da sinistralidade rodoviária. Por isso, ações operativas foram desenvolvidas neste período com vista a manter segurança rodoviária. Ora, o ambiente calmo e tranquilo que se registrou neste período, portanto, deveu-se ao trabalho redobrado não só da Polícia da República de Moçambique, como também de outras instituições que estiveram envolvidas, ou seja, que estão ainda envolvidas na proteção e segurança da quadra festiva, visto que o plano operativo conjunto continua. Refiro-me às alfândegas, ao Serviço Nacional de Imigração, ao Serviço Nacional de Salvação Pública, à Inatéria, à Cruz Vermelha. Das ações operativas levadas a cabo especificamente pela Polícia de Trânsito neste período, destacamos os seguintes resultados: a apreensão de 317 cartas de condução, pelo facto de os seus titulares terem sido encontrados a conduzir sob forte efeito de álcool, e a detenção de 4 indivíduos por condução ilegal e um automobilista por corrupção ativa. Ainda neste período, a Polícia da República registrou 22 tipos legais de crime. Segundo o porta-voz do Comando-Geral da PRM, Orlando Mudumani, a maior parte dos delitos foram cometidos no seio familiar, com destaque para o homicídio qualificados, ofensas qualificadas e furtos qualificados. Apesar dessa relativa calmia, tivemos o registro de algumas situações criminais e neste período, tanto registramos 22 tipos legais de crimes em todo o país, com destaque para 4 homicídios, 6 furtos qualificados e 6 ofensas corporais qualificadas. Portanto, situações essas que indivíduos que se encontravam sob forte efeito de álcool acabaram envolvendo-se em agressões físicas, portanto, que culminaram com ferimentos a 7 pessoas que foram, portanto, socorridas aos vários hospitais do nosso país. Ainda neste período, destacamos a detenção de 22 indivíduos, portanto, indiciados na prática de vários atos criminais, portanto, incluindo esses 22, que aqui destacamos. A PRM assegura que realizou várias ações operativas nesta época, onde resultou na apreensão de armas de fogo, munições e caçadeiras. O trabalho policial levado a cabo neste período, destacamos os seguintes resultados operativos: a apreensão de 8 armas de fogo, sendo 2 do tipo AK-47, 4 do tipo pistola e 2 do tipo caçadeiras, para além de 198 munições, sendo 88 do tipo, ou seja, da arma do tipo AK-47 e 110 munições de armas do tipo pistola. Em relação aos ataques no norte de Cabo Delgado e no centro do país, Muduman disse que ações estão a ser desencadeadas com vista a combater a criminalidade nestas regiões. No geral, a situação da ordem e segurança públicas em todo o país esteve calma e controlada, apesar, portanto, de algumas incursões perpetradas por malfeitores em algumas regiões da província de Cabo Delgado e em alguns troços das estradas nacionais número 1 e 6
nas províncias de Manica e Sofala. Portanto, situações essas que tendem a ser controladas. As forças de defesa e segurança de que a Polícia da República de Moçambique faz parte estão a trabalhar intensamente nesses locais, no sentido, portanto, de combater os malfeitores e esses homens armados que têm perpetrado esses ataques. Neste balanço preliminar, por ocasião da quadra festiva, a PRM aponta que neste período 9 pessoas morreram vítimas de afogamento. As províncias em destaque são Inhambane, Sofala, Manica e cidade de Maputo. Interceptada esta semana em Cabo Delgado, a segunda embarcação em menos de 3 semanas, transportando 500 kg de diversas drogas pesadas e como heroína, por exemplo. 12 tripulantes de origem iraniana estão sob custódia policial. As forças de defesa e segurança referem que depois do barco capturado há 3 semanas, com mais de 1,5 toneladas de cocaína, ficaram mais atentos e o resultado foi a neutralização desta embarcação com 12 tripulantes a bordo. Nós estamos a fazer um trabalho, ao todo no dia 23 deste mês, quando nós íamos fazendo o nosso patrulhamento normal, constatamos que havia uma embarcação com as mesmas características à da embarcação que teríamos localizado há 2 semanas atrás. Daí fizemos um trabalho, insertamos uma perseguição, fizemos um trabalho que culminou com a neutralização ou a apreensão dessa embarcação. As drogas encontradas ainda estão a ser analisadas. Do trabalho que nós fizemos dentro da embarcação, conseguimos a quantidade no seu todo, não é? 431,8 kg de IC e heroína. Então, nós fizemos mais um trabalho que culminou com a detenção nessa embarcação de 13 membros da tripulação. A idade varia entre 20 a 70 anos de idade. Pelas semelhanças, a polícia procura saber também se há ou não ligações entre as 2 embarcações. Neste momento, a Cernic está a trabalhar com vista a se obter mais dados desses indivíduos que presumem serem paquistaneses. Onde é que estavam a transportar essa droga, para que fim é que seria usado. Todas essas questões estão sendo trabalhadas neste momento com a Cernic. O que posso adiantar é que neste momento os autos já foram lavrados, a droga foi apreendida e esses indivíduos neste momento encontram-se sob custódia das Forças de Defesa e Segurança. Os 13 tripulantes detidos há cerca de 3 semanas incendiou a embarcação e atirou-se ao mar quando se sentiu encurralada pelas Forças de Defesa e Segurança. E está também, os 12 tripulantes tentaram afundar o barco, sabotando o casco para que admitisse a água até afundar. A Polícia da República de Moçambique, em Manica, deteve na cidade de Chimoio 4 menores iniciados de roubo de peças de viaturas numa oficina. As idades dos menores variam de 9 a 13 anos. E são menores de 9, 10 e 13 anos de idade, iniciados de roubar peças de viaturas numa oficina no bairro 5, arredores da cidade de Chimoio. Nós entramos também, roubamos, depois entregamos, depois jambamos, fomos mandar pesar. Depois, num dia que nós tivemos esse filme numa casa de vizinho. Nós vamos levar mandar pesar e depois vamos levar os ferros, já vamos jambar muro, vamos levar os ferros, depois vamos mandar pesar. Tem um comportamento bom lá em casa, só que os amigos chegam e lhe puxaram, né? Que vamos fazer isso. Pela primeira vez, nunca fez. E eu não passo todo dia em casa. Faço também meus buscados também. Saio 5 horas, volto 18 horas que eu volto em casa. Os indiciados foram encontrados em flagrante pelo proprietário da oficina e este tratou de encaminhá-los à esquadra da polícia na cidade de Chimoio. 4 menores indiciados de ter subtraído várias peças no estaleiro, onde a posterior foram comercializar, tendo causado ao proprietário do estaleiro uma despesa de um valor aproximado de 153.600 meticais. Neste momento, a respectiva peça de expediente já foi lavrada. Os menores encontram-se em liberdade, tendo em conta a idade das mesmas, mas a peça de expediente já foi lavrada e será encaminhada às instâncias competentes. Numa outra operação, a Polícia da República recuperou no distrito de Vanduze uma viatura roubada a um cidadão de nacionalidade chinesa e também deteve, na cidade de Chimoio, 2 indivíduos iniciados de roubo de cabritos. A Polícia da República de Moçambique, em Sofala, deteve na Beira 3 indivíduos iniciados de roubo de viaturas. Na ocasião, a PRM recuperou uma viatura, uma pistola e um carregador com 30 munições. Os 3 indivíduos estão encarcerados na 2ª, 3ª e 7ª esquadra. A quadrilha dedicava-se ao roubo de viaturas com recurso a chaves falsas.
Na mão dos miliantes, a Polícia da República recuperou esta viatura que havia sido roubada a uma família no cemitério de Cerâmica, arredores da cidade da Beira, uma pistola e um carregador com 30 munições. Os acusados assumem o seu envolvimento no crime. Então, o negócio de como andou entre o próprio dono do carro e o policial, já não consigo como entender. Só quando como eu estava no carro aí também, de repente, ao sair com o carro, assim estávamos nós todos. Então, ao sair com o carro, vimos de repente polícias. Nós dissemos. Você não conhece alguém que tem HPM? Eu conheço um brother, mas tenta eu tentar ligar para ele se ele está aqui na beira ou não. Quando eu liguei para ele me deu interesse, disse vai no sítio XXX. Quando precisar usar, né, vai levar. Quando avistei com ele Timóteo disse ok, eu vou arranjar mais uma carregadora e temos mais um pistola. A PRM avança que investigações prosseguem no sentido de neutralizar outros integrantes do grupo. Coordenado entre o Serviço Nacional de Investigação Criminal e a polícia, visando, como referimos, desativar e tirar de circulação esta quadrilha que, de forma recorrente, dedica-se à subtração de veículos com recurso a chaves falsas e fazendo-se valer de armas de fogo. É um trabalho operativo que deve continuar de tal forma que sejam desativados e tiradas de circulação. Nesta altura, a peça de expediente já foi levantada e deve obedecer ao encaminhamento legal devido. Face a esta situação, a polícia multiplica os apelos para melhor precaução. Movimento migratório na fronteira de Mchipanda, em Manica, abrandou durante o Natal. Os registros apontaram para a entrada e saída de pouco mais de 1.300 migrantes, sendo na sua maioria cidadãos de nacionalidade zimbabuiana. Se na última terça-feira, a fronteira de Mchipanda registrou a entrada e saída de um pouco mais de 4.600 migrantes durante o Natal, este número reduziu consideravelmente ao ter sido registrado um pouco mais de 1.300. A descida indica que a elevada movimentação registrada antes da última quarta-feira unia as famílias em celebração do Natal, sem que houvesse necessidade de travessia, embora alguns, movidos por diferentes circunstâncias, não puderam evitar este registro pela fronteira. Este é o total de entrada e saída. Como sabe-se que países de língua inglesa valorizam muito quando é Natal. Muitos entraram antes para seus lugares onde iam passar e poucos passageiros fizeram fronteira de Mchipanda. E período após o Natal, calculou-se que o movimento volta a subir, uma vez que a fronteira tem sido caracterizada por maior número de entrada ao país, dado que Manica tem sido lugar preferencial para compras de produtos de primeira necessidade por parte dos zimbabuianos. Quer dizer que do dia 20 a 24 tivemos um fluxo migratório muito alto, mas já no dia 25 o movimento abrandou para 1.300 passageiros. Homem suicida-se na residência da sua namorada no bairro 16 de junho, na cidade de Chimoio, em Manica, durante a transação do ano. Razões passionais são apontadas como principais causas desta decisão. O que deveria ser a celebração do novo ano acabou em tragédia e luto no bairro 16 de junho, na cidade de Chimoio, em Manica, por conta de um homem que, movido por ciúmes, o mais chocante nesta tragédia é que o homem não é residente nesta casa, mas decidiu passar a transação do ano na companhia da sua namorada, por sinal, dona de casa, que vivia com os seus filhos, fruto de um outro relacionamento. Tanto a filha da senhora, como uma outra testemunha que a nossa equipe encontrou em prestação de declarações aos Serviços de Investigação Criminal, Cernic, contam não terem notado nada estranho neste relacionamento. O desentendimento agudizou-se quando a mulher decidiu visitar a mãe sozinha, depois de ter planificado a visita com uma malogrado. Ainda ele tinha combinado com a mamãe para ir em casa da mãe. Chegou a hora, a mamãe falou, vamos o quê? Vamos para lá, ele disse, adianta. Eu estou o quê? Estou aqui, quero descansar. Depois, se eu estiver um pouco em condições, de chego lá. Falar que discutiram, fizeram algo de errado. Estavam bem, estavam marido, estavam felizes. Eu ouvi só pelo barulho, pessoas a conversar fora. O marido da Manaquina perdeu a vida porque se enfolcou lá dentro. Eu quis despertar, saí, aproximei. Eu também provei dizer que não, ele estávamos aqui a curtir junto ontem, hoje pelas 4 horas. De repente entra dentro da casa, vai se enfolcar. E Santos, único nome que a nossa equipa apurou, vivia no bairro Vila Nova e a nossa equipa deparou com o caso
quando dava entrada no Hospital Provincial de Chimoio. Esteve a consumir bebidas alcoólicas, tratando-se do dia de passagem do ano, acabou consumindo de forma excessiva bebidas alcoólicas, onde veio a entrar em brigas com a sua parceira e por motivo de ciúme acabou retirando a sua própria vida. A ação é essa, ou a atitude é essa, por se repudiar. Ninguém deve tirar a sua própria vida, seja qualquer seja, ou seja, por qualquer seja o motivo. A nossa equipe não conseguiu ouvir a mulher em causa porque teria sido levada pelos familiares do finado para uma cerimônia tradicional depois de ter prestado depoimento à polícia. A Polícia da República de Moçambique, em Tete, recuperou 3 motorizadas e diversos materiais elétricos. Em conexão com os casos, 3 pessoas estão detidas. Este é um material recuperado pelos agentes da Lei e Ordem e os indiciados aguardam pelo evoluir nas celas da 2ª Esquadra da cidade capital. Os furtos eram protagonizados na calada da noite e na via pública. Estou aqui devido ao material elétrico que o chefe está a ver aí. Esse material elétrico, o que aconteceu com esse material elétrico? Entrei no estabelecimento de venda, fui arrombar, tirei o produto, é por isso que eu estou aqui. Estou com esse meu amigo aqui, é o mesmo assunto que ele contou, esse assunto que eu tenho também. O que vocês fizeram? O roubo de hoje. Que quantidade? Essa quantidade de 17. Quantos? 8 caixas. E a ação das esquadrilhas incidia diretamente no furto e roubo de motorizadas na via pública e furto e roubo em estabelecimentos comerciais e armazéns de material elétrico. E, à mercê de um trabalho abnegado da força operativa deste comando, foi possível a neutralização em flagrante destes indivíduos que neste momento estão em face das consequências legais daquilo que é a sua ação. A Polícia da República de Moçambique sublinha a importância do papel da comunidade na denúncia dos malfeitores para que em tempo recorde o trabalho operativo tenha êxito. Gostaríamos de reiterar o nosso apelo à população para que continue a denunciar às autoridades policiais todos os atos, porque estamos na fase da quadra festiva, todos os atos que possam perigar o decurso normal daquilo que é a quadra festiva. A PRM garante que os números revelam uma descida dos casos criminais em Tete. E assim foi a nossa primeira edição do ano. É sempre bom trabalhar para si. Nós voltamos no próximo sábado. Thank you.